Infelizmente, os telefones celulares não foram projetados para privacidade e nem para segurança. Câmeras frontais e traseiras, microfones, dezenas de sensores, GPS, Bluetooth, NFC, Wi-Fi, receptores de rádio, armazenamento de dados, tudo isso funciona como um cérebro auxiliar, que sempre levamos para onde quer que vamos. Mas a situação piora quando mais de 99% dos smartphones carregam apenas dois sistemas operacionais, iOS e Android, sendo o último representando mais de 74% de todos os dispositivos, segundo a Global Stats. Com isso, a Apple e o Google formam uma espécie de oligopólio na distribuição dos sistemas que rodam dentro desses dispositivos. E é claro, isso as deixam bem confortáveis para infringir a nossa privacidade, a ponto de até se unirem para entregar nossos dados privados a governos. Mas um aparelho celular só é importante por causa do conteúdo que podemos acessar através dele. E é aí que entram os aplicativos e principalmente as redes sociais: Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter e, é claro, o Google e seus aplicativos obrigatórios em qualquer smartphone Android correspondem a grande parte do tráfego advindo desses smartphones e de toda a internet. Mas esses aplicativos só são populares porque são rápidos, fáceis de usar, gratuitos e considerados seguros. E não há nenhuma surpresa aqui. Para se manter rápido, fácil de usar e seguros, são necessários investimentos massivos em tecnologia e infraestrutura. E se esses aplicativos são gratuitos, como eles conseguem dinheiro para isso? Comercializando nossos dados, é claro. Nós somos o produto. E como essas empresas formam oligopólio, elas jamais vão se opor à imposição das leis estatais para fornecer nossos dados, porque elas se beneficiam do Estado. Ah, pra que esse negócio de privacidade e anonimato? Eu não tenho nada a esconder, quem tem algo a esconder são criminosos. Lacra o telespectador do William Bonner. Ora, se você não tem nada a esconder, então não vai se importar de deixar aqui na seção de comentários o seu login e senha das suas contas, dos seus e-mails, da sua conta bancária ou os dados do seu cartão de crédito. Se você não tem nada a esconder, isso deveria estar escancarado no seu perfil da sua rede social. Mas como eu tenho certeza que você não irá fazer isso, presumo que você tem muito mais a esconder do que você imaginava. Resta saber de quem você quer esconder. De hackers ou de governos? Um hacker que revela segredos ou um governo totalitário? Então, se um dia quem estiver na cadeira de comando do governo não gostar de você, ele pode e vai exigir que essas empresas entreguem seus dados para te censurar e persegui-lo. Sempre tem aqueles que não se preocupam com isso agora, mas a liberdade não é importante até você perdê-la. Por isso, manter sua privacidade agora pode ser vital no futuro. Mas conseguir isso usando o smartphone é uma tarefa bastante árdua, principalmente para o usuário leigo. O ideal, então, é deixar de usar smartphones, abandoná-los para sempre. Mas como eu sei que isso é inviável para a maioria das pessoas, aqui vai alguns passos para conquistar de volta a sua privacidade. Baseando-se no modelo de ameaça, como vimos na aula 7, eu criei uma escala de privacidade dividida em 3 principais níveis. Nível 1, privacidade básica com pequeno impacto na usabilidade e conveniência. Nível 2, privacidade alta, mas com impacto médio na usabilidade diária. Nível 3, privacidade máxima, porém, já é de se esperar que você terá um grande impacto na usabilidade. Vamos lá, nível 1, que é o que eu chamo de restringindo permissões. Desative o histórico de localização e dados para o Google. Vá lá na sua conta do Google e desabilite a opção compartilhar sua localização e enviar dados aos desenvolvedores. Em controle de atividade, desabilite as opções atividade na web e apps, histórico de localização, histórico do YouTube e personalização de anúncios. Você também pode configurar a exclusão automática dessas informações, mas não há garantia nenhuma de que o Google irá excluí-las. Próximo passo, desabilite todas as permissões que você considera como abusivas ou sem sentido. Por exemplo, aplicativo de calculadora, agenda, leitor de e-books e até mesmo navegadores não precisam saber sua localização e ter acesso à sua câmera ou microfone. Inclusive, ontem foi reportado um bug no navegador Firefox para Android, onde permitia que a câmera e o microfone do smartphone fossem acessados mesmo com o dispositivo bloqueado. Desativar essas permissões coíbe a exploração de vulnerabilidades como essa, protegendo a sua privacidade. Então basta ir em apps e notificações e negar as permissões que você deseja. Você pode fazer isso em cada aplicação ou ir até as permissões e escolher os aplicativos que terão acesso a ela. Lembre-se, você é o seu principal firewall.
Serviço de localização, ou GPS, anúncios personalizados e diagnóstico. Aqui você vai proibir que os fabricantes do aparelho também te rastreiem. Em configurações, busque por privacidade. Depois procure e desabilite as seguintes permissões: histórico de localização, serviço de localização, ou GPS, anúncios personalizados, e desabilite a opção uso e diagnóstico, ou telemetria. Não compartilhe dados com os desenvolvedores. Mesmo que eles prometam coletar essas informações anonimamente, alguns não farão e podem comercializar os seus dados ou simplesmente te perseguir na internet. Vai saber, né? Desative a verificação de Wi-Fi e Bluetooth. Este aqui é mais um truque escondido para rastrear você. Se você desabilitar o GPS, essas são outras vias que ainda podem te rastrear. No Android basta ir em segurança e privacidade e depois em configurações avançadas, ou basta pesquisar por esses termos na barra de pesquisa. Mantenha desativado o Bluetooth, NFC e serviço de impressão. Bluetooth e NFC são considerados protocolos inseguros. Um atacante com conhecimento avançado pode acessar seu aparelho por essas redes e coletar suas informações. Por mera conveniência, cartões de crédito estão vindo com um chip NFC integrado. Desative e evite usar isso em seu smartphone, principalmente em locais públicos. Limite o acesso à rede móvel ou Wi-Fi. A maioria dos blowares, aplicativos pré-instalados que não podem ser excluídos do sistema, geralmente são spywares. Coletam e transmitem dados do seu dispositivo para servidores externos secretamente. Se você não pode excluir tais aplicativos, então pelo menos bloqueie o acesso deles à internet. Além de melhorarem muito a sua privacidade, de quebra você ainda economiza plano de dados, bateria, processamento, ou seja, aumento da vida útil do seu dispositivo. Basta pesquisar por acesso à rede e escolher quais aplicativos podem acessar a rede móvel ou Wi-Fi. Mas se você é como eu e não confia no bloqueio de aplicações de sistema, ou precisa de ainda mais recursos para bloquear o acesso desses aplicativos à rede, utilize o NetGuard para Android ou Lockdown para iOS, iPhones. Se você não quer gastar com uma VPN ou se expor aos riscos que ela traz, use um serviço de DNS encriptado. Ele não protege o seu anonimato, mas pelo menos oculta o tráfego DNS do seu provedor de serviço de internet, que costuma ser acessado por diversos terceiros e costuma ser também menos seguro. Você pode escolher um desses serviços de DNS neste site aqui, ou caso você não confie nesses servidores, você pode utilizar o domínio do Google, dns.google. Nesse caso, você terá que confiar no Google. Mas pouco importa, porque ele também não vai saber o que você está trafegando ali, porque o tráfego entre o dispositivo e a internet será encriptado. Mas como sempre, aplicativos avulsos conseguem fazer muito mais. Para iOS, tem a opção do DNS Cloak ou Nebulo para Android. E completando o nível 1 de privacidade, seja minimalista e utilize PWAs, ou Progressive Web Apps. Mantenha um número mínimo de aplicativos em seu smartphone. Porque você já sabe, aplicativos exigem muitas permissões e algumas delas podem ser ativadas sem a sua permissão. Então prefira a versão mobile para navegador daquela aplicação. Usando a versão para navegador, você tem muito mais controle sobre quais dados podem ser coletados ou nenhum dado coletado, a depender dos navegadores que você utiliza e extensões que você instala nele. No Android ainda tem a opção de um aplicativo chamado Web App. Com ele você pode limitar o acesso da página a certos domínios e outras configurações. Mas se você está disposto a sacrificar um pouco mais da sua conveniência, você pode passar para o nível 2 de privacidade. Faça compartimentos e utilize aplicativos open source. Veja, não precisa substituir todos os aplicativos de código proprietário das Big Techs por aplicativos open source. Há uma estratégia ainda melhor. Faça compartimentos. Precisa fazer algo e não quer que o Google e agências governamentais vejam? Use um compartimento exclusivo para cada ocasião. Separe sua navegação diária da sua navegação privada, anônima. Precisa conversar com algum contato de forma altamente privada? Use o Signal. Se o objetivo é acessar algum site ou produtos e serviços restritos, use o navegador Tor, e assim por diante. A grande vantagem aqui é que cada um desses serviços alternativos não coletam dados sobre você, ou os poucos dados coletados não são compartilhados entre eles. Então não existe uma teia de cruzamento de dados que acontece com os aplicativos mainstream. Portanto, separar o tráfego do seu dia a dia do seu tráfego privado é sem dúvida a melhor estratégia para criar
identidades separadas e indistinguíveis, ganhando assim ainda mais anonimato e privacidade. Primeiro compartimento, buscadores. Buscadores costumam ser uma porta de entrada para a internet. Prefiro então alternativas focadas em privacidade, como DuckDuckGo e StartPage. São buscadores que pretendem ser uma alternativa ao Google, logo o foco deles está na privacidade, como já vimos exaustivamente na aula sobre buscadores. Se você quiser diversificar suas fontes de busca, ainda tem um projeto open source chamado SirX. É um metabuscador, ou seja, utiliza várias engines de busca e apresenta os resultados sem coletar dados pessoais, ou seja, totalmente focado em privacidade. Outra alternativa que vale mencionar é o Quant. Segundo compartimento, browsers. Não adianta usar esses buscadores se o seu navegador continua observando os sites que você navega. Então prefira algumas dessas opções. Tor Browser para Android ou Onio para iOS. Anonimato e privacidade em alto nível. Porém, a conexão é um pouco mais lenta e costuma ser bloqueado ao acessar redes sociais. Se você busca um equilíbrio entre privacidade e praticidade, prefira o DuckDuckGo Browse ou Brave. O legal é que eles bloqueiam rastreadores e anúncios por padrão, sem precisar de extensões, o que é ideal para usuários não técnicos. E eles estão disponíveis tanto para Android quanto para iOS. E por fim, Bromite. Bromite é um navegador baseado em Chromium, mas com aprimoramentos de privacidade e segurança, bloqueio de anúncios e suporte a DNS sobre HTTPS por padrão, ou seja, tudo isso, é claro, completamente ausente do Chrome. Vale a pena mencionar também o Firefox Focus. É um navegador Mozilla focado em privacidade específico para smartphones. Agora, se você quiser acessar o acervo de vídeos do YouTube sem ter suas preferências segmentadas pelo Google, basta usar o aplicativo NewPipe. Ele é uma espécie de front-end do YouTube. Todos os vídeos podem ser assistidos aqui nesse aplicativo, mas com uma grande vantagem: você não precisa logar com sua conta e seus dados não são coletados pelo Google. Ele ainda possibilita fazer o download do vídeo, assistir em segundo plano, ideal para podcast ou música, e 0 anúncios. E você aí pagando YouTube Premium, hein? E não se preocupe, os ganhos dos produtores com YouTube Premium são ridículos. Se você quiser ajudar um produtor de conteúdo, seja membro ou faça doações. Próximo compartimento, mensageiros. Já falei sobre isso na aula 7, mas só recapitulando. Se você usa o WhatsApp ou Telegram, mude para o Signal e se esforce para convencer seus contatos a fazerem o mesmo. Signal é um mensageiro muito simples de usar, total open source, e as mensagens e chamadas de áudio e vídeo são encriptadas de ponta a ponta por padrão. Sem contar que a empresa que desenvolve o app é uma organização sem fins lucrativos, ou seja, não há pressão para comercializar seus dados. Se o que você busca é anonimato, utilize o Session ou Riot, ou se o objetivo é ambos, privacidade e anonimato, use o Briar. São mensageiros que usam uma rede descentralizada, ou seja, não dependem de um servidor central, portanto, suas informações não ficam armazenadas e suscetíveis à censura estatal e o acesso através de ataque de hackers maliciosos ou das próprias agências governamentais. Serviços de e-mail privado. Também já falamos sobre isso na aula passada. Se você utiliza o Gmail, considere utilizar opções como ProtonMail, é o mais popular e opera com um servidor dentro da rede Tor, roteamento cebola, ou o Tutanota, que é totalmente open source, fácil de usar e utiliza uma criptografia bem robusta. Abandone o Google Maps e qualquer outra solução que envolva o Google. Ao usar o Google Maps, o Google e agências do governo e dezenas de terceiros estão te rastreando. Sem contar que o Google usa o seu histórico de trajetos e viagens para criar um perfil e vender para anunciantes. Se você não quer que isso aconteça, utilize o OpenStreetMap. É uma solução open source e mantida pela comunidade. Tem os principais recursos do Google Maps e está disponível tanto para Android quanto iOS e navegadores. E fechando o nível 2, use o Orbot. Orbot é um serviço de proxy que usa a rede Tor. Ele não garante o mesmo anonimato do navegador Tor, mas ajuda a contornar firewalls e manter o tráfego entre o seu dispositivo e a internet seguro e privado. Isso porque, ao usar o Orbot, ele possibilita rotear e encriptar todos os dados trafegados do seu smartphone ou de aplicativos específicos para dentro da rede Tor. Ele também permite mudar a localização, o que é útil para acessar conteúdos restritos em determinadas regiões. E finalmente chegamos ao nível 3, nível avançado de privacidade, que alguns dirão ser
Paranoia. Delete a loja oficial de aplicativos. Digamos que você fez tudo certo até agora. Mudou as configurações, negou permissões e até substituiu aplicativos de código proprietário populares por aplicações livres e de código aberto. Mas ainda existem algumas lacunas. Você está deixando um grande rastro de migalhas para trás ao baixar aplicativos das lojas oficiais, como a Play Store, por exemplo. Então, próximo nível, livre-se dela e substitua por alternativas como F-Droid, um repositório exclusivo de softwares livres e open source para Android. Quase todas as alternativas mencionadas aqui você vai encontrar lá. Não há cadastro e qualquer identificação, é só instalar o APK da loja e buscar algumas alternativas para os aplicativos da Play Store. A opção 2 é a Aurora Store, uma espécie de front-end open source da Play Store. Se você não consegue se ver livre de alguns aplicativos da Play Store, essa é uma ótima opção. E qual a vantagem dessa Aurora? Você pergunta. Instalar aplicativos da Play Store sem precisar revelar a sua identidade ao Google, já que a própria aplicação cria uma conta de e-mail anônimo completamente desassociado de você para você logar no Google, como se fosse outra pessoa. A má notícia vai para os usuários de iPhone, já que a Apple tem uma política rigorosa e não permite baixar aplicativos externos, a não ser que você faça alterações no sistema, o que é extremamente complexo para o usuário leigo e, é claro, invalida totalmente a garantia do fabricante. E a última linha de defesa via sistema, Custom ROMs ou sistemas operacionais personalizados. Privacidade máxima só é possível migrando para um sistema operacional projetado para a privacidade. Essa é uma vantagem de um smartphone Android perante o iPhone, por exemplo. Não gostou do sistema? Vai lá, instala uma versão modificada ou personalizada e goodbye, seja feliz. As principais versões modificadas do Android com foco em privacidade são Lineage OS, com suporte para vários dispositivos, Graphene OS, projetado também para ser seguro, só que limitado apenas aos modelos Pixel do Google, que ironicamente são os dispositivos com arquitetura de hardware mais segura de todos os Androids, e o Calyx OS. É um projeto muito recente ainda, porém também é focado em privacidade e segurança e também é compatível apenas com os smartphones Pixel da Google. Agora, já que o seu smartphone não foi projetado para privacidade, altere o projeto, mude o hardware. Chega a ser paranoico, mas remover microfone, câmera e alguns sensores do aparelho vai inviabilizar qualquer um de poder te observar, ouvir ou conhecer seus gestos e movimentos, que são únicos, é a sua biologia. Você vai perder a garantia do aparelho, mas garante que ninguém irá espionar as suas conversas e seu comportamento. Essa agora é para você que costuma utilizar smartphones em locais públicos, anda de transporte público ou está parado no trânsito e percebe que alguém o observa através do vidro do carro. Livre-se agora desses curiosos usando uma película anti-spy. Essa película faz com que, a partir do ângulo de 45 graus, tanto para a direita quanto para a esquerda, seja impossível ver o que a tela do celular está exibindo. É uma bala de prata contra curiosos. Modo avião ou Faraday Bag. Mesmo que você desative o GPS, Wi-Fi, Bluetooth e rede móvel, ainda é possível rastreá-lo por triangulação de torres de celular, como o próprio Google admitiu ter feito em 2017, segundo o site The Verge. Nesse caso, há 3 opções. 1. Habilitar o modo avião, ou seja, confiar no sistema do seu dispositivo. 2. Tirar o chip do aparelho e ficar sem acesso à rede móvel, que é o que eu geralmente faço. Ou a terceira opção, usar uma Faraday Bag ou um case que bloqueia sinal de celular. A vantagem aqui é que você sabe que nenhum sinal de rede está sendo transmitido ou recebido, e a qualquer momento, se você quiser fazer uma ligação ou acessar a internet, você pode tirar o celular do case e fazer isso. E ajuda também naqueles momentos em que você esquece de habilitar o modo avião e acaba recebendo uma ligação indesejada. Então esse foi um guia resumido de como alcançar privacidade e anonimato em seu smartphone em 3 diferentes níveis. Esse vídeo, na verdade, é um compacto da aula 8 do nosso curso de anonimato e privacidade. Se você quiser aprender mais sobre isso, basta clicar no botão Seja Membro logo aqui abaixo e ser um membro VIP ou membro lendário. Lá você vai aprender sobre VPNs, rastreadores, as melhores ferramentas para bloqueá-los, como evitar impressões digitais de navegadores, como entender o seu modelo de ameaça, para que você possa escolher adequadamente os serviços de e-mail encriptados e os melhores aplicativos de mensagem, porque não existe um aplicativo universal que atenda a todos.
cada um tem seus pontos fortes e pontos fracos. Lá você vai aprender tudo isso e muito mais, e de forma simples, didática, passo a passo, perfeito para você que é iniciante ou é completamente leigo no assunto, quer aprender mais sobre como cuidar da sua privacidade, mas não tem muito tempo livre para ficar pesquisando tudo isso na internet. Então é isso, obrigado por assistir até aqui e nos vemos na próxima. Tchau!